Queridos amados em Cristo Jesus que estão do outro lado, estou aqui novamente, revelador de rolos e tronos de Deus, e hoje nós queremos falar acerca de 4 cantos, 4 cavalos, 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra. Hoje queremos decifrar este mistério no qual está no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, também no livro de Zacarias. Então, queria pedir a você para que possa se subscrever neste canal e clica aí no nome de Deus Jesus Cristo e vamos hoje decifrar ainda mais in the name of the Jesus. Uau, glória a Deus. Estamos novamente neste episódio de 4 cavalos, 4 cantos da terra. Glória a Deus, em nome de Deus Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, no seu capítulo 1, onde a Bíblia começa a falar acerca de 4 anjos, ou seja, de 4 animais, na qual esses animais estavam sob o trono de Deus. Só que a palavra do Senhor começa a nos falar acerca desses 4 animais que significam 4 querubins, na qual eles ficam no trono de Deus. Só que no livro de Apocalipse afirma também esses 4 animais que são 4 querubins, na qual tem 4 rostos. Só que o que nós queremos falar é acerca de 4 cantos e 4 anjos que estão sobre os 4 cantos, também os 4 ventos que estão sobre os 4 cantos da terra. É livro de Apocalipse, a Bíblia fala em que esses 4 ventos queriam reter, ou seja, queriam destruir a terra. Só que houve um anjo grande, na qual este anjo gritou, dizendo, gritou para os anjos que estão sobre os 4 cantos da terra, a fim de que os anjos possam reter, ou seja, a fim de que esses anjos possam proteger a terra, a fim de que o vento não possa danificar a face da terra. Só que acredito que você já se perguntou, o que significa esses 4 cantos, o que significa esses 4 ventos, o que significa esses 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra. Mas se você abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, capítulo 7, onde a Bíblia começa a falar, a expressar acerca dos 4 anjos, ou seja, acerca dos 4 animais que representam 4 reinos. Só que esses 4 reinos nós podemos também ver na visão de Daniel, no capítulo 5, onde a Bíblia começa a falar acerca da estátua, na qual a estátua representava muitas coisas. Mas hoje eu não quero falar acerca da estátua do livro de Daniel, mas sim eu quero falar acerca dos 4 cantos e os 4 ventos. Os 4 ventos significam 4 reinos, na qual esses reinos poderão se levantar. Mas se você estudar a Bíblia Sagrada do livro de Daniel, tu poderás compreender que esses 4 cavalos, ou seja, esses 4 animais são reinos que no qual eles já se levantaram. Mas o livro de Daniel, na qual eu já estava ensinando, se você ver meus vídeos, eu já estava ensinando acerca desses 4, ou seja, acerca do livro de Daniel, na qual eu falei que o livro de Daniel se divide em 3 classes, ou seja, 2 classes que são revelação futura e revelação futura escatológica. Então, sendo assim, existe uma parte do livro de Daniel na qual fala acerca de visão, essas visões já aconteceram, mas havia outras visões na qual que poderia acontecer, suceder no futuro. Mas houve também outras visões na qual que poderia suceder no futuro, mas no futuro referindo de uma forma, referindo ao fim do mundo. Então, sendo assim, os 4 cavalos significam 4 reinos. Só que nesses 4 reinos nós podemos dividir em 2 seres que nós podemos ver no livro de Daniel. Só que no capítulo 10 do livro de Daniel, onde ele fala acerca de uma visão, só que nessa visão fala acerca de uma guerra aqui. Nessa guerra fala acerca do reino sul, reino norte e reino oeste. Então, se você quer estudar a Bíblia Sagrada, você vai compreender que no livro de Apocalipse, onde fala acerca dos 4 cantos, que significa 4 cantos da terra, que é sul, norte, leste e oeste. Então, esses representam 4 cantos que estão na face da terra. Então, se você compreender e estudar ainda mais a Bíblia Sagrada, tu poderás compreender algo muitíssimo profundo no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, onde ele fala acerca do vale dos ossos secos. Só que a Bíblia Sagrada ministra algo muitíssimo importante, muitíssimo misterioso, que muitos ainda não compreenderam, onde que o profeta
profeta vai ouvir uma voz dizendo, sopra, ou seja, profeta, profetiza sobre os quatro, profetiza sobre os ossos secos que estão sobre quatro cantos, ou seja, o profetiza os ossos secos que estão sobre o vale dos ossos secos. Só que a Bíblia Sagrada começa a nos afirmar que houve um vento, no qual esse vento soprou os quatro cantos que estão sobre a face da terra. Isso significa que os quatro cantos podem representar os quatro cantos que estão sobre a face da terra, que é o sul, norte, leste e oeste. Então, os quatro ventos que estão sobre os quatro cantos da terra representam quatro forças, quatro potentes, ou seja, quatro forças, quatro entidades que na qual estão sobre os quatro cantos da terra. E esses quatro entidades são quatro anjos, demônios que na qual querem destruir a terra. E por isso você estudar a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, onde fala acerca de quatro seres, onde fala acerca de sete trombetas, onde a Bíblia começa a afirmar acerca daquela trombeta, na qual quando o anjo tocou aquela trombeta, a Bíblia começa a afirmar que houve uma estrela que caiu no abismo. Só que sobre o abismo abriu o abismo, sobre o abismo saiu uma fumaça, na qual esta fumaça saiu anjos. A Bíblia começa a afirmar aos capítulos, versículo em diante, onde a Bíblia fala acerca de anjos, no qual esses anjos estavam preparados, hora data para que eles possam danificar a terra. Só que se você estudar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, tu poderás compreender algo muitíssimo misterioso, que esses anjos são anjos de destruição. Só que com esses anjos tem o seu líder de nome Abaddon, na qual significa anjo de destruição. Só que esses anjos são os anjos que na qual Jesus Cristo, quando ele morreu, se você estudar a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, que quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia fala no livro de Efésios que ele subiu, ou seja, ele desceu ao cativo. Então, na medida que Jesus Cristo desceu sobre o cativo, ou seja, na medida que Jesus desceu no inferno, houve alguns anjos que não eram demônios que caíram no inferno, que estavam no inferno. Então, se você estudar a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis até o Malaquias, você irá compreender que Satanás era antes de ser prisionário. Não é assim? Satanás tinha força de danificar a terra. Só que quando Jesus Cristo ele desceu no inferno, Jesus tinha que te colocar uma ordem, que nós vamos ver que Jesus prisionou o Satanás. Só que quando Jesus prisiona Satanás, a Bíblia Sagrada afirma que houve alguns anjos que na qual foram prisionados também, que eram príncipes de Satanás. Nós temos anjos que estão na seleção de Satanás. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai compreender esses anjos, que na qual os quatro anjos fazem parte também desses anjos, ou seja, os quatro anjos fazem parte também dos príncipes do inferno. Então, assim, Jesus Cristo prisionou esses anjos para que esses anjos possam danificar a terra no dia em que, ou seja, no dia em que ele permitir, que será o fim do mundo. E se você estudar mais a Bíblia Sagrada, você vai compreender acerca desses mistérios. Então, pega aí, quatro cantos significam quatro cantos, ou seja, quatro cantos significa leste, sul, norte, oeste, e quatro ventos significa força, ou seja, entidades que representam anjos, que na qual esses anjos, Deus pressiona esses anjos a fim de que o fim do mundo, ou seja, a fim de que ao fim do mundo, Deus já dá permissão para que os anjos possam danificar a terra. Então, sendo assim, o livro de Ezequiel, quando fala acerca desses quatro anjos, quatro animais, representa querubins, só que esses querubins são guardiões da glória de Deus. Então, quatro querubins são guardiões da glória de Deus, só que os quatro anjos que estão no livro de Apocalipse são quatro anjos que na qual são demônios, ou seja, são prisioneiros, são demônios que na qual foram prisionados no abismo. Compreendeu? E se você ainda não compreendeu, eu queria pedir que você possa se subscrever neste canal, porque nós queremos falar de muitas coisas. Então, subscreva neste canal. Acredito que o vídeo que eu poderá lançar brevemente, tu poderás entender esses mistérios. Muito obrigado.